As escrituras sagradas The Holy Scriptures são testemunhos are witness que empoderam a nossa fé that empower our faith para nós seguirmos a mesma fé. for us to follow the same faith. Nós estamos a encontrar uma família We are finding a family que havia um espírito de sofrimento. that was suffering from the spirit of struggle. Havia um espírito de There sofrimento. was a spirit of struggle. Um certo homem A certain man que era filho, era descendente dos profetas. that was a descendant or son of the prophets. Este homem, This man, por causa do sofrimento, because of his suffering, ele foi contrair uma dívida. he went to make a loan. Debt. Nós entendemos que havia sofrimento We understood that there was suffering na casa deste homem. in the house of this man. Quando então a Bíblia testemunha When then the Bible testifies uma dívida. a debit. Aleluia. Amen. Este homem tinha dívida This man had a debit e morreu and he e died. deixou a dívida. He left it. E a sua esposa And his wife e 2 filhos. and 2 children. Quantas são as pessoas How many people que estão aqui neste culto that are here in this service que seus pais that their parents, contraíram dívida they went for e loans morreram and they e died deixaram dívida? and left the debits? Graças a Deus We thank God que a dívida desse homem that the debit of this man não era espiritual, wasn't spiritual, era monetária. was Mas money. a maior parte dos nossos But the pais major part of our não fathers, deixaram dívidas they didn't left de dinheiro, debit mas of money, dívidas but espirituais spiritual debit que hoje that today estão a causar are causing problemas nas famílias. problems in families. Então isto nos faz entendermos This makes us que understand havia that there were espírito de a sofrimento spirit of suffering naquela casa, in that house, naquela in família. that family. Aleluia. Amen. E quando ele morre, And when he não dies, sabemos exatamente se ele morreu por causa da we dívida, don't know exactly if he died because of mas the nós debt, sabemos que ele morreu but we know that he e died deixou aquela dívida. and he left that debit. E a dívida And the debit ficou a causar sofrimento caused suffering para sua esposa to his wife e seus 2 and filhos. his 2 children. O credor, The loan a owner, pessoa que tinha dado the dinheiro, one who's lent money, a pessoa que tinha dado the dinheiro, one who lent him money aparece e appears diz: agora and says, now eu vou tomar I will take it esses 2 filhos These children como pagamento da dívida. as the payment of the debit. A dívida Debit, não acaba it doesn't com a end morte das pessoas que fizeram a with dívida. death of people who made it. Aleluia. Amen. Às vezes as pessoas pensam assim: Sometimes people think this way. ah, morreu o meu pai, Oh, my father aquele que died. foi buscar as coisas He dele, went to take his e já stuff, estamos livres. and now we are free. I come to tell Eu you vim vos dizer that debt que a dívida, doesn't be solved by the debts. ela não é resolvida pela morte. Aleluia. Amen. Então, vem o credor So the e loan diz: eu vou tomar say, I'll take os teus 2 your filhos. 2 children. Quantas são as pessoas How many que people por causa de serem filhos that because of being ou children filhas de devedores or daughters of people who own people money, foram hipotecados aos espíritos? they have been given to E spirits. esses espíritos dizem assim: And this spirit says, esta aqui não pode casar, this one cannot get esta aqui married, não pode this one prosperar, cannot prosper. porque o pai dele, Because his father, o pai dela, Her os father, avós her deles grands, têm dívida comigo. they have debits with me. Na nossa introdução, In our dissemos que o introduction, Satanás, we say that Satan, quando entrou na terra, when entered ele earth, trouxe he sofrimento. brought suffrage. Mas também quando o Senhor Jesus But when the Lord Jesus entrou sobre a terra, entered over the ele earth, trouxe solução. he brought solution. Alguém hoje nesta sala Someone today in this é o room, dia da sua solução is em nome de the day of Jesus. your solution in the name of Alguém our Lord hoje Jesus. Someone é o today dia da sua solução. is your day of solution. Os problemas vieram, Problems came a solução também veio. and solution came. Thank you. Obrigado. Então, quando querem prender, levar os seus So when filhos they want to take your children cativos por causa da dívida, captive because of debits, a mãe the levanta-se, mother raise up, a viúva the levanta-se widow raise e a up Mara Capulana and binds the couple up. toma uma She atitude. takes an attitude. Diga, toma uma atitude. Takes attitude. Say it.
Você toma uma atitude também? Do you take an attitude as well? Uma mãe A levanta-se. mother raises up. A mãe dessas The crianças, mother of these children ela se levanta rose up para resolver o problema. to solve the problem. Amarrou a capulana. Ouvimos aqui Binded the cloth. na vigília das mães We had the overnight of the que mothers. quando uma mulher levanta vai resolver o problema. That when a woman goes to Amar solve bem a problems, capulana vai resolver o problema. binds very well the kapulana to Então solve the isso problem. não é de hoje. So that is Vem start desde os today. tempos antigos. It comes this long E ago. esta mãe amara a capulana This mom binds the kapulana e toma uma atitude. and she takes an attitude. Diga, tomou uma atitude. Say she took an attitude. As pessoas só podem terminar People can os only seus sofrimentos na vida finish their quando struggle tomam life atitudes. when they take attitude. O que aprendemos deste testemunho One we have learned from this testimony é que esta mãe, is that this mother, quando a situação se agrava, when the situation ao invés becomes de worse, ficar se contorcendo, instead of chorando, crying out, lamentando, reclamando do seu marido que foi contrair dívida, complaining her husband who went ela low levantou-se e rose up tomou atitude. and took attitude. Diga, tomou atitude. Say she took an attitude. Fala para a tua vizinha, Tell será que your você neighbor. pode tomar atitude? Can you take an attitude? Está pronta a tomar uma Are atitude? you ready to take an attitude? Está pronta a tomar uma atitude? Are you ready to take an attitude? Aleluia! A atitude que você tomar The attitude that you take ou te leva para cima or either takes you ou to te the leva highest, para baixo. either takes you down. Veja que este homem, Look, this ele man, contrai a dívida he made a loan. e a dívida And the debit lhe levou para baixo, took him down. lhe levou para problemas. Took him to problems. E olha que esta mulher, And look, this ela woman, toma atitude she takes an e a attitude. sua atitude lhe leva And her attitude para a takes solução dos problemas the solution of the da problem. sua casa. In her house. Qual foi a atitude que ela tomou? Which was the attitude she A took? Bíblia nos conta que ela The saiu, Bible says that she went foi out ter com um profeta. to meet a prophet. Diga, foi ter com um And profeta. she went to meet the prophet. Porque ela sabia Because she knew que os profetas that the prophets, são ministradores de Deus. they are ministers of Ela God. sabia She knew que os profetas that prophets são celeiros de Deus. are storehouses Ela of God. sabia She knew que os profetas that prophets carregam Deus. are carrying Ela God. sabia She knew que os profetas that prophets tinham solução had para os solution problemas que o mundo não tem for the solução. problem the world Ela needs sabia que na boca do homem de Deus No, in the mouth of a man há of uma God, palavra there is a que word poderia resolver that could solve o seu problema. her problem. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Ela olhava para o She profeta look at the prophet como um homem rico. as a rich Ela man. olhava para o She look profeta at the prophet como um homem de solução. as a man of solution. Não é porque ela não sabia orar. Not because she didn't know Não é how to porque ela não pray. foi orar várias vezes. She prayed a lot. Ela foi orar várias vezes, She went to pray. mas não aconteceu nada And com ela. nothing happened to her. Até que ela fosse ter com o homem de Till Deus. she met the man of God. Por que não aconteceu nada com Why ela? nothing happened to her? Sendo uma das filhas dos Being profetas, one of the daughters of the prophet. ela orava, She prayed mas era necessário But she was ouvir a voz de to Deus. hear the voice of God. Qual é a razão que faz as pessoas terem com os Which profetas? is the reason that makes people to meet the man of É God. porque eles oram, It's because they pray. mas têm ouvidos But que não podem ouvir Deus. they have ears that cannot hear God. Quando nós oramos, When we pray, recebemos we instruções. receive instructions. Nós já dissemos aos irmãos We already told que the nós brothers estamos a servir a um Deus de We are instruções. serving a God of Mas instructions. existem pessoas But there are people, que oram muito, They pray a lot. porém não podem ouvir Although they cannot hear diretamente directly a instrução de Deus. the instruction of God. Aleluia. Amen. A única instrução que ela ouviu de The Deus only instruction she had from foi God esta: was this. vá ter com meu servo. Go and meet my servant. E ela foi ter com o profeta And she Eliseu. went to meet Chegando prophet lá, Elisha. contou o seu problema. She told him E o her homem de story. Deus disse: The man of God said, o que eu vou fazer contigo? what shall I do to you? O que eu vou fazer para você? What shall I do to you? E naquele momento, On that moment, Deus lhe disse: God told her, pergunta a ela ask her se tem algo para oferecer. if she has something to offer. E perguntou: o que então você tem? And ask, what do you have there? Em casa, no Oh. bolso, qualquer coisa, o que você In tem? your pocket, whatever you have. E ela disse: não tenho She nada, said, I have nothing. senão um pouco de azeite. It's not a little bit Aí o profeta disse: sim, senhor. olive oil. And the Temos prophet said, alguma
coisa para principiar os We have milagres. something to start a miracle. Where there is nothing, Oh, não há nada. there is no nothing. Não há nada. Yes. Aonde não há nada, Where there's nothing, não pode existir nada. there's nothing that can Porque exist. é a partir de nada, Because it's from é a nothing partir de alguma coisa from something que criamos outra that coisa. we create something else. Aonde há um pouco de fé, Where there's a little bit of faith, há uma base para criarmos milagre. there's a base to create a Aonde miracle. há um pouco de Where crença, there's a little bit of faith, aonde há um pouco de where semente, there's a little bit of seed, temos como principiar we can soluções. start solutions. Mas aonde não há nada, But where there's nothing, não temos como criar nada. there's nothing else to be done. Aleluia. Amen. Thank you, Jesus. Obrigado, O Senhor Jesus. Jesus uma vez estava dizendo Once the Lord Jesus was saying, que 3 servos receberam 3 talentos servants received the gifts, para irem multiplicar. talents to multiply. Recebeu 3, One received 3, foi multiplicar, outro recebeu 5, multiplied, other outro received 5, recebeu 1 the other one received 1 e foi enterrar. and went to bury it. O que quer dizer? What does it mean? A partir daquilo que From recebemos, what we receive, nós criamos we create o milagre. the miracle. Aqueles homens, a partir dos talentos que receberam, Those men from the talents they conseguiram received, granjear, they were able segundo a linguagem da Bíblia, According to the conseguiram criar, They conseguiram able to produzir to produce alguma coisa. something. Então o profeta diz: tudo bem, So the prophet said, it's você okay. tem um pouco de azeite, You have a little bit of aí vem a instrução: olive oil. vá para casa, Receive the instruction. Go home. peça bidons, Ask for bottles. peça vasilhames Ask bottles às tuas vizinhas. to your neighbors. Não peça poucos, peça muitos que Not você few, puder. many that you're able to E give. entra dentro da sua casa Enter in your house e pega esse pouco de azeite and take the little bit of e comece a deitar, olive oil and pour. comece a colocar Start putting, sobre aqueles vasilhas filling the jar que você pediu that you emprestado. have asked. E aquela que encher, And the one that fills, põe de lado. put by side. Aquela que encher, The one getting põe de full, lado. put by the side. E ela então o que And fez? then what she did, Obedeceu a instrução. she obeyed the instruction. Diga, obedeceu a instrução. Say, she obeyed the instruction. Ela fez o quê? What she did, Obedeceu a instrução. the instruction. Enchia, guardava. Filling, Enchia. putting aside. E então And then pede aos seus filhos ask the children para lhe dar mais to vasilhames. give more E disseram: jars. mamãe, já não tem mais They said, Mom, vasilhames. there's no more jars. E o azeite parou de And chorar. the olive oil Se o stopped. menino tivesse dito assim: tá bom, mamãe, If the young boy could say, vou para o outro quarteirão okay, Mom, I'm going to pedir the other vasilhames, altar, ask o for azeite jars. havia de se manter. The oil could maintain. Na nossa boca In our mouth, temos a chave. we have the key. Uma única chave The only key serve para abrir to open, e também serve para trancar. the same used to lock. Nós podemos dizer We palavras can speak words que condenam that condemn ou palavras or words que soltam. that release. Quando o menino disse: já não há mais azeite, When mamãe, the young boy said, Mom, there's no more então o jars. azeite parou So the oil stopped de fluir. flowing. Quantas são as pessoas que têm cancelado How many people have os seus canceled milagres their miracle através dos seus pensamentos? through their thoughts? Pensamentos são palavras Thoughts are words que você está falando. that you're speaking. Aleluia. Amen. Pensamentos são palavras Thoughts are words que você está falando. that you're speaking. Praise the Lord. Hallelujah. Aleluia. Amen. E ela então And then voltou para o homem de Deus. She went back to the man Foi of God. dizer: já tenho muitos bidões Told her, de azeite. I have many jars of Então o oil. homem de Deus disse: The agora man of God said, now vai, go, vende, vende esse azeite. sell the E depois de vender, after selling the pagues a tua dívida. oil, pay your debit. Aleluia. Amen. E viva com o resto. And live with the rest. Sabem, You know, você como cristão, you as a Christian, dentro do problema, inside a problem, as oportunidades the opportunities para a prosperidade. for prosperities are there.
Because our problems, Porque os nossos problemas, they take us to God. eles nos levam a Deus. And when our problem, they take us to God, E quando os nossos problemas nos levam a they Deus, push us to God, eles nos puxam para Deus. they are pushing us for many solutions. Estão a puxar-nos para muitas soluções. This woman, Esta mulher, she paid her debt, ela pagou o seu and dívida also she get a e prosperity, também prosperou lot of money muito dinheiro for other businesses. para outros negócios. Inside of the problem, Dentro do problema, there is a solution. há uma solução. Inside of the problem, Dentro dos there is problemas, a prosperity. há uma prosperidade. Quando nós olhamos para Adão, We look at Adam. Adão, ele tinha problema. He had a problem. Que até Deus menciona o problema, But diz: even God mentioned the problem says, não é bom que o homem esteja só. it's not good for men to be alone. Significa que era um problema. It means that was a O problem. problema da solidão. The problem of loneliness. E afinal de contas, And so, a solução the solution para aquele problema for that problem estava dentro de próprio Adão. was inside of Adam himself. Deus não resolveu esse problema de Adão God didn't solve the problem a of partir Adam de uma outra fonte. from another source. Deus tirou de próprio Adão, God took out from criou a Adam, solução created a solution dentro do próprio problemático. inside the problem in person. Aleluia. Amen. Então, dentro de problema, Inside the problem, dentro do problema, inside the problem, reside a solução. there is a solution dwelling. Muitas pessoas, Many people, diante do problema, in the estão a ver destruição, they are seeing estão a ver morte. they are seeing death. Aprenda a olhar para os problemas Learn to look at the problem. como o teu pai olha para Your eles. father look at them. Aprenda a olhar para os problemas Learn to look at como the o teu pai olha para As your eles. father look at them. Deus, quando vê um problema, When God sees está a ver solução He sees a e solution prosperidade. and prosperity. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Você está vendo isso? Can you see it? O que nós aprendemos nessa What mulher? we learn from this woman? Aprendemos que ela We learned that não era conformada she wasn't com os conformed problemas with the problem. como o marido. A Bíblia diz que este marido The Bible said this hard. era da descendência dos He was profetas, a descendant of the problem. porém morreu Although e he deixou died, problema. left problems. You must understand this. Você deve entender Podemos isso. ser da mesma igreja, We can be on the mas same o que path. nos vai causar a diferença But what will é a bring forma de difference como cada um de nós It's the way each one of us toma atitudes. takes the attitude. Ele morreu He died sem tomar atitude, without mas taking existiam attitude. profetas But there were- e ele era da descendência And he was dos one of the profetas. children of the Há prophets. pessoas que estão aqui, There are people here. são descendentes dos profetas. Descendants of Você prophets. é filho e filha de You are a profetas. child of prophet. Porém, Although você está morrendo os seus problemas you are dying in your diante dos profetas. unto the prophets. Aleluia. Aleluia. Amen. Mas esta mulher, But this woman, ela teve atitude. she had Ela attitude. foi ter com o homem de Deus. She went to meet the man of God. Aleluia. Amen. Ela foi ter com She quem? went to meet Com o homem de the Deus. man of God. E contou o seu problema. And shared her problem. E Deus And God deu solução. gave her solution. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Sofrimento Suffering é quebrado is broken por Deus. by God. Não é quebrado por Not curandeiros. broken by witch doctors. Curandeiros, eles só aumentam o problema. Witch doctors, they add problems. Os curandeiros Witch doctors, só trocam a cor do they problema. only exchange the kind Só of the problem. substituem o They problema. exchange the problem. Tiram este problema They take this e te problem dão outro problema and they give you another mais one. grave. More worse. Deus God tem uma graça disponibilizada has a grace para available resolver to solve os sofrimentos das the pessoas. suffering of people. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amen. A graça de Deus The grace of God foi nos dada was given para unto resolver os nossos To problemas. solve our problems. A graça de Deus The grace of God não só resolve doesn't os solve problemas da nossa The salvação, problems of our dos salvation, nossos pecados, of our sin, das nossas maldições. our curse. A graça de Deus The grace of nos God foi dada para facilitar given to o facilitate caminho da nossa the fé. way of our faith. Aleluia. Aleluia. Amen.
Então eu quero te encorajar. Primeiro, I want to encourage you. First, confie trust em Deus. in God. Confie Trust em Deus. in God. Em Marcos capítulo 11, In Mark 11, versículo 22, quando verse 22, Pedro pergunta, Senhor, como é que aconteceu isto? Peter asked, Lord, how did this Ele happen? disse o quê? What did he say? Tendes fé Have em faith Deus. in God. Tendes fé em Deus. Have faith in God. Esta mulher tinha fé em Deus. This woman had faith in God. Esta mulher tinha fé em This Deus. woman, she had faith Quando in God. foi ter com o profeta, When she went to meet the prophet, ela estava a ir ter com Deus. she was meeting God. Não estava a ir ter com o homem. She wasn't meeting men. Ela sabia que She knew that Eliseu não tinha um estoque de dinheiro, Elisha didn't have a stock mas of era money, dispenseiro dos mistérios but de he Deus. was a carrier of the blessings of God. Aleluia. Amen. You must see that Você deve ver que Satan knows this. Satanás sabe disso. That the solution of the people, Que a solução das they are pessoas deposited in the prophets of estão God. depositadas na vida dos profetas. They are in the men of God. Estão na vida dos homens de Deus. That's why Satan is hunting the men of É God. por isso que Satanás está a caçar os homens de Deus. Is trying to destroy the men of Ele God, está a tentar destruir os homens de Deus. making them doing wrong things Fazê-los fazer coisas erradas. for you to don't believe on them. Para que você não creia neles. Ouviu isso que eu Did disse? you hear what I said? O Satanás, Satan, por saber que a solução do povo, knowing that the solution of mesmo de people, presidentes, even of presidents, mesmo de nações, even of nations, a solução das the pessoas solution of people estão na vida dos homens de Deus. are in the life of the men of God. Então, o que o Satanás faz? So what Satan Ele does, faz os homens de Deus it makes men of God cometerem erros, commit mistakes para tirar a tua fé to take out your faith neles. in them. Deus disse, God said, o homem man que vier até a mim, that comes unto eu me, darei a solução. I'll give him the solution. Em Mateus 11, capítulo In Matthew 20, 11, verse capítulo 20. 11, versículo 29, a Bíblia diz, ou 28 a 29, diz: Vinde a mim todos que estáis cansados. Come unto me all who are tired. Cansado de o quê? Tired of what? De sofrimento. Of suffering, struggling. Vinde a mim todos que estão Come unto cansados. me all who are tired. Como é que você virá? How are you going Virá to ao homem de Deus. you go to the man of God? E eu vos And aliviarei. I will release you. A solução dos problemas da The humanidade solution of problems estão em Deus, are in God. através dos homens de Deus. Through men of God. Aleluia. Amen. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo Second 20. Chronicles 20:20. Confiais no Senhor vosso Deus, Trust the Lord. your estareis God. seguro. You'll be safe. Confiai no Senhor vosso Deus Trust the Lord your God. e estareis And seguros. you'll be safe. Você está ouvindo isso? Are you hearing this? E confiai nos seus And profetas trust his e prophet, prosperarei. and you'll prosper. Eu vejo alguém hoje I see someone que today confia nos homens de Deus trusting the servant a of receber God. uma oração Seeing a que te prayer dá a solução em nome de that Jesus gives you Cristo. solution in the name of Jesus. A dívida deixada pelos teus pais Debit left for your father. nesta campanha In this campaign, serão pagas em nome de they'll be Jesus. paid in the name As of Jesus. dívidas deixadas pelos teus pais Debits left for your serão father. pagas em nome do Senhor They'll be Jesus. paid in the name of our Lord Jesus. Aleluia. Amen. Ele não orou por ela, He didn't pray for her, mas fez o quê? but what he did, Deu-lhe he instruções. gave her E instructions. as instruções And instructions, resolveram o they problema. solved the problem. Hoje nós estamos engajados Today we engage numa campanha de oração. in a prayer campaign. This is a covenant day Este é o dia de aliança, of breaking the spirit of de struggle. quebrar o espírito de sofrimento. Hallelujah. Amen. Hoje is a covenant day. Today is a dia de aliança. Yes. Today it is a covenant day Hoje é dia de to aliança break the spirit of suffering. para quebrar o espírito de Many sofrimento. people they are suffering Muitas pessoas estão a without sofrer knowing where is coming their suffering. sem saber de onde vem o seu sofrimento. Aleluia. Amen. Aquelas crianças, por exemplo, The children, for instance, haviam de serem they levados, could be taken serem cativas, and be captive. serem cativas Being e captive. ficarem lá no sofrimento, Stay there in sem suffering. saber por que estão lá. Without knowing why Se não are they- tivesse uma mãe de fé, If they didn't o have que a mother seria faith, daquelas what crianças? could have been of the children? Aleluia. Amen.
Se não tivesse uma má de If atitudes, they didn't have a o mother, que seria daquelas what crianças? could have been of the children? Aleluia. Amen. Pessoas aqui hoje, There are people here por today meio desta campanha, that through this campaign, são retirados do sofrimento they are dos taken pais. out of suffrage of their parents. Esta campanha quebra as dívidas dos pais. Campaign break the Eu debit disse, of the esta parents. campanha quebra a dívida dos This pais. campaign break the debit of the parents. In the name of our Lord Jesus Em Christ. nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós agora queremos orar So now we want to pray para quebrarmos, to break o espírito de the sofrimento. spirit of suffering. E a pergunta é esta. And the question is O this. profeta Eliseu está a perguntar: Prophet Elisha is o que é asking, que você tem? what do you have? Thank you, Jesus. Obrigado. Nós temos este voto aqui. We have this vow. Glória a Deus. Hallelujah. Que este voto And this vow vai te ajudar will help a quebrar to break o espírito de the sofrimento. spirit of suffrage. Naquela casa, naquela família havia espírito de In that sofrimento. house, that family, they had a E spirit of ainda suffering. mais havia espírito de morte. Moreover, spirit of death. Havia um espírito de morte naquela There was a casa. spirit of death in that house. Aleluia. Amen. Este voto This vow só precisa não de uma botija de only azeite, needs not a jar mas de of 90 meticais. oil, but 90 meticals. Se você não investir nada no reino, If you do not invest você anything não in the pode kingdom, provocar o que há no reino. you cannot provoke what exists in the kingdom. Thank you. Amen. Ensinei alguma coisa? Did I teach anything? Ensinei alguma coisa? I teach anything? Yes. Eu não sei há quantos anos na minha vida I don't know que eu vivo fazendo how votos. many years I lived doing E eu tenho vows. visto a minha vida And I've seen my caminhando life de glória em... walking from glory to glory. Yes. O primeiro voto que eu fiz, The first vow I o did primeiro voto que eu fiz com Deus na minha vida, with God in my life em 1997, in 1997. eu estava preso. I was Eu arrested fiz um voto com Deus. in jail. I made Senhor, vow. se tu me tirares daqui, Lord, if you take me out of se o Senhor pagar a minha pena if the Lord pay e me my tirares daqui, penalty, eu vou te servir em toda a minha vida. I'll serve you all my life. Passado 3 meses, After 3 months, Deus enviou alguém, pagou God sent someone and a paid minha dívida. my debt. E eu saí. E hoje sou servo de I Deus. came out and today I'm a servant of God. Aleluia. Amen. É um voto. It is a vow. É um voto. It is a vow.